Eu tenho pensado um pouco nas metáforas que a gente faz para entender a comunicação, especialmente a partir, né, das tecnologias. E acho que se a gente vai pensar, né, o mundo por metáforas da computação, então vamos levar isso um pouco adiante e pensar no que a tecnologia influencia, né, ou como ela atua nas nossas formas de comunicação e como ela faz parte da criação da realidade em si. Né, as redes de comunicação, especialmente, de novo, as redes digitais, trabalham fundamentalmente, estruturalmente, em cima da polarização. Olha a sequência: mensagem polarizadora vai ter mais ressonância, pessoas vão passar mais tempo na plataforma falando e discutindo sobre aquilo, mesmo que seja uma bobagem. Quanto mais tempo elas passam, mais a plataforma dá visibilidade para aquela mensagem, leva para mais pessoas. Ou seja, a gente está sendo exposto a mensagens polarizadoras o tempo todo. A máquina é feita para jogar isso para a gente, para nos polarizar e para nos radicalizar e para nos deixar preso em bolhas. Para mim, a única solução é: olha para a máquina, né? Desvenda o que está acontecendo. Ilumina, assim, tem um teórico que eu gosto muito, que é o Flusser, que fala justamente isso. As redes e os aparatos, as máquinas são caixas pretas. O único jeito da gente não ser dominado por elas é iluminar a parte de dentro, perceber como é que funciona. Aí a gente é capaz de dialogar. O algoritmo, eu não sei como explicar isso tecnicamente, mas eu acredito que o algoritmo ele não favorece a pessoas negras e esse tipo de discussão especificamente, a não ser que isso envolva alguma briga, alguma treta, alguma coisa. Então a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, que a grande maioria das marcas construíram públicos que estão acostumados a consumir um produto branco, padronizado, magro e todos os estereótipos possíveis. E quando a gente coloca uma pessoa negra, gorda, uma mulher ou alguma coisa, esse público não abraça esse conteúdo por isso. Então a gente precisa fazer com que isso passe a acontecer, né, de uma forma um pouco mais frequente, porque não vai ser de um dia para o outro que uma modelo negra vai ter o destaque que tem uma modelo branca aqui na nossa sociedade. Então, a gente percebe que a internet ela ainda é um ambiente extremamente tóxico e primitivo com relação a essas discussões raciais e todas essas outras discussões que permeiam o identitarismo, né, que eles falam, e as pessoas não têm referências de comunicação e de comunicadores que, quando falem sobre isso, também possam falar sobre outras coisas, também possam falar sobre outros assuntos. Pensar sobre onde a informação está, como a gente a categoriza, como a gente a preserva num mundo digital é essencial. Assim. Quando você está montando um espaço de comunicação, você também é responsável por aquilo que você cria, né? Pela comunidade que você cria, pelo imaginário que você cria. A gente está acostumado com uma visão da internet que é a de um lugar quase fictício, né? O próprio termo do ciberespaço, né, a metáfora do ciberespaço, nos ajudou a entender o que era a internet, mas também nos ajudou a criar a ideia de um lugar mágico, onde tudo pode acontecer, né, e como o Levi estava falando, onde as pessoas não são pessoas, né, eu posso dizer o que eu quiser para a pessoa, porque ela é um avatar e uma categoria, né? Mas ela não é um humano com complexidade, com subjetividade, com emoção, com família. Será que a gente não deveria começar a pensar os algoritmos como algo que atuam ativamente na realidade, começar a cobrar deles que eles atuem na transformação da realidade conscientemente e não inconscientemente como eles fazem, apenas reproduzindo, né, aquilo que já existe e que a gente não quer mais? Acho que o que fazer talvez seja começar a pressionar, né, pela compreensão, pela exposição, pela transparência algorítmica, né, que vai começar a nos mostrar aí quais são os critérios para que a gente possa agir em cima disso. Né? É uma ferramenta e você precisa aprender a usar essa ferramenta. Se você tiver uma pá na sua mão e não souber usar, não vai servir de nada. Então você precisa usar aquela ferramenta e saber entender, compreender aquela ferramenta para você saber usar ela.
Então, acho que isso serve para tudo na vida, principalmente para o curso que você está fazendo, como você quer divulgar isso. Tá, o que você tem na sua mão? Qual que é a ferramenta que você tem na sua mão? Ela é isso. Ela serve para quê? Para isso, isso e isso. Como que eu faço para que as pessoas entendam isso? Me comunico dessa e dessa forma. Quais são as outras ferramentas que eu posso utilizar para potencializar isso? Essa e essa. Talvez você usar o Twitter não funcione, mas se você usar o Instagram explicando, então mesclando conteúdos, a internet funciona muito assim também, de você dar um conteúdo de um jeito e depois entregar o outro, e você vai entregando um e outro, você vai brincando com isso. E a internet também é muito dinâmica, uma coisa que a internet é muito dinâmica, as coisas mudam. Então, de uma semana para outra, pode acontecer de todo esse planejamento meu que eu tenho mudar e as pessoas não quererem mais isso. Então, eu preciso também me antecipar e entender que, às vezes, não é culpa minha necessariamente, mas é do dinamismo com a qual as coisas acontecem nas redes sociais e os assuntos, às vezes também transcender para que aquilo serve, né? Porque quando o Steve Jobs criou o tablet, ninguém olhou aquele negócio lá e falou assim, isso aqui vai servir para quê? Né? Depois disso virou uma necessidade para todo mundo, né? A gente costuma dizer que tem algumas empresas e alguns ambientes que eles criam a necessidade, eles fazem você querer aquilo, então às vezes você pode também pensar por esse lado. É mais difícil, mas se você conseguir fazer com que as pessoas criem a necessidade de consumir aquilo que você está querendo oferecer, ótimo, melhor ainda. Mas se não, use das ferramentas que estão disponíveis, entenda essas ferramentas, não espere pelos outros para fazer alguma coisa. Tudo que depende de você, faça com que ele seja de excelência. E todo o restante ele vai vindo com o tempo e vai se encaixando com o tempo. Eu acho que responsabilizar as pessoas pelo que elas dizem não é cancelar. Eu acho que as pessoas precisam entender que elas precisam ser responsabilizadas pelo que elas dizem. O que tem acontecido na internet é colocar a cultura do cancelamento enquanto um modo de defesa para as coisas irresponsáveis que você faz. Então eu vejo muito que rola de um influencer que ele faz alguma coisa que é reprovável pela sociedade e aí ele fala, ai meu Deus, estou sendo cancelado. E aí ele surfa na ideia de ser contra o cancelamento para poder se defender daquilo que ele fez. Né? Então, responsabilizar pessoas pelo que elas estão fazendo não é cancelamento. Eu acho que as pessoas precisam ser responsáveis pelo que elas dizem. A cultura do cancelamento ela é problemática, mas não nesse âmbito que as pessoas levam para a discussão. Eu vejo que a cultura do cancelamento ela abre portas para que pessoas se utilizem de uma régua moral para destilar seus ódios dentro daquilo. Muitas pessoas na internet se aproveitam desse espaço, porque assim, eu vejo o cancelamento como algo que acontecia na Idade Média mesmo, assim, né? As pessoas levam alguém para a praça pública, todo mundo achincalha aquela pessoa lá, né? Até matavam as pessoas em praça pública na época medieval, e pronto, todo mundo vai embora para sua casa e tudo mais. Na internet é isso, tem um cancelamento da semana, né? O achincalhamento da semana. E aí muita gente entra dentro disso porque ela está protegida, porque aquela pessoa, no final das contas, fez alguma coisa errada, então eu posso falar o que eu quiser. Mas o problema de dentro dessa cultura do cancelamento, que eles chamam, para mim, é o que acontece com a mentalidade das pessoas, a saúde mental dessas pessoas e sobre como algumas pessoas se utilizam dessa moralidade turva para poder destilar seus ódios dentro disso. Então, a forma como as pessoas falam de cancelamento, eu não acredito, não acho que exista esse cancelamento da forma como eles falam. Cancelamento não destrói carreiras. Nunca vi uma pessoa tendo a carreira destruída por causa de cancelamento da internet. Eu desafio alguém chegar e falar assim, ó, pessoa X perdeu o emprego, o YouTube não ganha mais propaganda até hoje. Gente, passar uma semana, essa pessoa ganhou um monte de seguidores novos por causa desse hate to profit, né? As pessoas engajaram a partir desse hate. Então, na outra semana, todo mundo esqueceu isso. É uma discussão que é como eu falo, a internet trata tudo de forma muito irresponsável e muito rasa. Então, se a gente for discutir sobre cancelamento, se a gente for falar sobre cancelamento, tem várias nuances e várias problemáticas dentro disso que a internet não quer se aprofundar. Então, não é X ou Y, é a gente discutir saúde mental de pessoas, é a gente discutir ódio sendo distribuído pela internet, a gente discutir responsabilização por influência. A gente criou esse cyberespaço, igual a Ana falou, e as pessoas parecem que acham que tudo pode ir lá, né? Só que a gente se esquece que
olha só os efeitos da internet na saúde mental das pessoas, olha como isso está influenciando na vida das pessoas. Nesse momento de pandemia em que as pessoas estão quase tudo online, né? A gente está dentro de um ambiente online o tempo todo. Olha só o tamanho da carga que a internet e as relações dentro da internet estão levando para a gente chegar e falar que ninguém pode ser responsabilizado ou, né, e levar as coisas dessa forma irresponsável. Responsabilizar as pessoas, de fato, não é cancelar. Né? E aí a gente tem um maravilhoso fenômeno da deturpação semântica, né? Responsabilizar, falar, ó, você tem responsabilidade pelo que você fala, especialmente se você tem uma posição, né, de poder, uma posição de influência, não, uma posição de comunicação em que o estrago do que você fala é significativo. Por outro lado, todos temos responsabilidade. Então, se você também está dentro de um grupo e você adota o comportamento de manada, tem duas vias, né? Tem a via da pessoa que tem poder ter responsabilidade pelo que ela fala e da pessoa, do indivíduo também que ataca muitas vezes, né? É no subjetivo, né, que a coisa vai, no criar medo, no criar, enfim, reações, né, emocionais muito perversas, assim, não é tolher sua liberdade de expressão, né? Isso é te responsabilizar pelo que você está fazendo, né? As pessoas querem ter liberdade de expressão, não querem ter responsabilidade de expressão, né? A gente vive numa sociedade que ela é machista, patriarcal, racista, e os grupos sociais que têm mais poder de fala dentro dessa sociedade é o homem branco heterossexual. A partir desse momento, a gente entende que essas vozes, elas suprimem as outras vozes no debate, porque elas são as vozes que estão no poder, elas são as vozes que alcançam as pessoas, elas são as vozes que ditam o que está acontecendo na nossa sociedade. O lugar de fala, ele vem para fazer com que a gente compreenda a partir de que momento essas vozes estão saindo, de qual lugar dessas vozes estão saindo. Então eu, enquanto um homem negro, tenho um posicionamento dentro do grupo social e a minha voz, o que eu falo, está saindo a partir do meu posicionamento. Então por isso que chama lugar de fala. O lugar de fala é para organizar o debate, para que a voz, não sempre que vai ecoar, seja a voz do homem branco heterossexual. A partir disso, a gente entende que todo mundo tem lugar de fala em todos os debates. Mas qual que é o lugar de fala de um homem branco, por exemplo, na discussão racial? É o lugar de questionar, é o lugar de ouvir, porque a gente fala sempre em falar e falar e falar, mas a gente esquece que dentro da comunicação o ouvir é extremamente importante. Se a gente não tiver ninguém ouvindo, não está ouvindo a comunicação, né? Esse impacto, né, de retirar a legitimidade, não do conteúdo, mas da forma da mensagem, faz com que ela seja mais atrativa. Aí as pessoas compartilham, por causa da capivara, uma mensagem que é super positiva e que normalmente elas, por que eu vou compartilhar isso aí, né? Não vai gerar nenhuma discussão, isso aqui não vai ser bom para mim, não vai gerar like, não vai gerar engajamento, então não vou compartilhar. Criou uma periodicidade, então todos os dias tem um conteúdo. Aquele conteúdo ele precisa ter um horário para ele passar, para que as pessoas saibam quando elas vão procurar aquilo. Então, todo dia, meio-dia, tem o conteúdo do Levi. Então, mesmo que ela não vá buscar aquele meu conteúdo naquele momento, ela sabe que tem um conteúdo que teve conteúdo meio-dia naquele dia, que a qualquer outro momento ela pode entrar e ela pode acessar aquilo, mesmo que o algoritmo não entregue isso para ela. Porque dentro desse momento de 7 dias da semana, 7 conteúdos, pelo menos um conteúdo atingiu ela. E nesse conteúdo eu informo que todos os dias, a meio-dia, tem um post do Levi. Então, um conteúdo atingiu, os outros 6 alcançou ela, porque ela sabe que tem todo dia e ela acessou o meu perfil para ter. Tem que tomar cuidado para você não gastar os seus cartuchos, né? Então, às vezes, você mesclar, você fala assim, esse aqui é muito bom, esse aqui tá bom, mas vamos lá mesclando para, né, não gastar todos os cartuchos do seu conteúdo naquele momento. Dar essas ferramentas para você descobrir quais são os melhores momentos para você postar é muito importante. Você entender o seu público. Porque não adianta nada você estar construindo um público e de repente você mudar totalmente e achar que o público vai comprar e vai engajar naquele conteúdo. Então você precisa entender o seu público. Ao mesmo tempo, você tem que não entregar só o que o seu público quer, porque senão você cai no mesmo problema das instituições, que está entregando o que o povo quer, basicamente. E o que o povo quer não necessariamente é o que o povo precisa.